o que esse texto está fazendo na Bíblia. Eu mesmo, quando eu li esse texto a primeira vez e não tinha muito conhecimento teológico, falei, gente, o que esse texto quer ensinar? E é justamente isso que nós vamos ver aqui hoje. O relato de uma concubina que foi estuprada, que foi desmembrada e teve seu corpo enviado ali para todas as tribos de Israel, bem no meio das Sagradas Escrituras. O que esse texto tem a dizer? Eu tenho visto muitos canais tratando desse texto, só que, para o meu espanto, a maioria deles não está falando de Jesus Cristo. E esse texto é um grito que a humanidade dá de desespero e clamor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, o texto nos dá muitas referências sobre a vida de Jesus. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Juízes, dos capítulos 19 até o verso 21, até o capítulo 21. Um dos textos mais macabros das Sagradas Escrituras. Então, sem mais enrolação, vamos começar a tratar do texto porque ele é muito rico e traz informações assim extremamente valiosas para a nossa caminhada em Cristo. E como toda boa interpretação bíblica, o que nós precisamos fazer já de início é dar o contexto sobre o livro de Juízes. Primeira coisa que nós precisamos saber então sobre o livro de Juízes é que ele ocorre após a morte de Josué. Israel ele havia entrado na Terra Prometida, havia entrado em Canaã. Progressivamente ele estava tomando posse dos territórios que o Senhor havia prometido lá atrás para Abraão. Só que no meio de todo esse avanço foram surgindo diversos obstáculos, principalmente com povos externos e alguns povos internos que habitavam naquela terra, como por exemplo os cananeus. E nós vamos ver como isso impacta na vida do povo de Israel de uma maneira assim extremamente severa e perigosa. E um problema que permeia todo o livro de Juízes, dos primeiros aos últimos capítulos, são as constantes e constantes quebras de aliança que o povo fazia contra o Senhor. Em diversos capítulos do livro de Juízes, nós vemos o povo de Israel se entregando à adoração de deuses cananeus, como por exemplo Baal e Aserá. E justamente por causa disso, o autor do livro, inspirado por Deus, deixa diversos relatos dentro desse livro falando que Israel se prostituía com outros deuses. E esse é um linguajar bastante explícito que o autor bíblico inspirado pelo Senhor nos mostra que o pecado de Israel contra Deus era semelhante à prostituição. Era semelhante ao de uma mulher, de uma noiva, de uma esposa que abandonava o seu marido para se prostituir, para se deitar com outro homem. E o que Israel estava fazendo naqueles dias era justamente isso, quebrando a aliança com o Senhor continuamente, se prostituindo com deuses que o Senhor havia proibido que eles tivessem contato. A gente tem que lembrar que a ordem do Senhor é que Israel expulsasse todos os povos daquela região, e quando nós vamos lendo o livro de Juízes principalmente, nós vemos que não é isso que Israel faz, e o pecado da desobediência vai culminando em diversos outros pecados, principalmente o da apostasia e o da idolatria, que era o que Israel mais estava fazendo. E é esse o plano de fundo que nós temos aqui para esse texto muito pesado, muito doído, e que traz um relato da desgraça humana quando ela começa a abandonar o Senhor. Então, iniciando o texto, nós vemos aí Juízes capítulo 19, no verso 1, a Bíblia já dizendo o seguinte: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita. Para a gente entender melhor esse texto de Juízes capítulo 19, no verso 1, a gente precisa dar uma olhadinha aqui em Juízes capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, tem aqui tudo igual, e cada um fazia o que achava reto. Ou seja, Israel, que agora tinha virado as suas costas para o Senhor, continuamente se rebelava contra o Senhor, juiz após juiz, ele se desviava dos caminhos do Senhor, ele começava a levar a nação para a prostituição. Então nós estamos vendo uma época em que Israel, o povo separado do Senhor, fazia o que era de acordo com o seu coração. Isso soa familiar para você, né? Nós estamos vivendo uma época exatamente dessa mesma maneira. A humanidade fazendo aquilo que agrada o seu coração. E nós vamos compreender ao longo do entendimento desse texto que todas as vezes que os homens fazem isso, seguem aquilo que o coração manda, o resultado é perversidade, é dor, é sofrimento, e em última instância o resultado é pecado. Então o texto já começa nos dando um alerta. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso significa que cada um estava fazendo exatamente o que queria. E aí já nos diz o seguinte: houve um homem levita peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O pecado estava tão instalado naqueles dias em Israel, que um levita, que era um homem separado para o serviço ao Senhor, que deveria ser o primeiro a observar aquilo que Deus colocou ali na sua lei, nos seus estatutos, agora ele estava se deixando levar pela cultura da sua época. Embora o fato de tomar uma concubina para si fosse aceitável para aquele povo, visto que ao longo das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, nós vemos vários homens que fizeram isso, diante do Senhor isso não era nada aceitável. Para o contexto daquela época, tomar uma concubina não era de fato um casamento legal. A concubina ela sempre estaria ali abaixo do papel de uma esposa verdadeira. Então o texto de Juízes capítulo 19, aqui no verso 1, ele já mostra algo bastante errado naqueles dias. Embora a cultura dos homens permitisse esse tipo de relação, permitisse que um levita pudesse tomar uma concubina para si,
o levita ele estava em flagrante pecado diante do Senhor. Então o texto vai trazer um relato no verso 2 que diz o seguinte: porém ela, se aborrecendo dele, o deixou e tornou para a casa do seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. E a Bíblia vai nos dizer que depois que essa mulher se retirou e voltou para a casa dos seus pais, o levita tomou para si ali os seus animais, tomou também um criado e foi até a casa do pai dessa concubina para tentar reaver, tentar tomar ali a sua mulher de volta, a sua concubina de volta. Eu não vou me aprofundar nessas partes do texto, até porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas eu quero trazer aqui algumas coisas bastante interessantes para a gente culminar lá em Jesus Cristo, que você vai ver como é importante o estudo da palavra de Deus. Jesus ele está em toda a palavra de Deus, viu, meus irmãos? Leiam o Antigo Testamento com essa ótica, com a ótica apontando para Cristo, tá? Então a Bíblia vai nos dizer que o levita ele foi até a casa do pai dessa concubina, ele permaneceu lá por um tempo, houve ali um trabalho do pai em tentar manter a filha e o levita hospedados ali na sua casa, até que chega um ponto em que o levita ele já não basta naquela situação, fala, não, agora eu vou embora, vou pegar a concubina, vou botar ela aqui na minha mula, vou trazer o meu criado comigo e nós vamos voltar para onde nos é destino. E aí o texto vai dizer o seguinte, agora no verso 10. Porém o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor, caminhai agora, e retiremo-nos a essa cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse, não nos retiraremos à cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Aqui existe uma informação que é muito proveitosa para que nós venhamos a entender esse texto. Quando o levita responde ao seu criado que não passaria a noite em Jebus, que o escritor traz para cada um de nós que se trata de Jerusalém, ele se refere que aquela cidade ela não era verdadeiramente pertencente aos filhos de Israel. Havia um povo que não deveria estar ali. E esse povo justamente era os jebuseus, que era um povo cananeu, que ao longo da ocupação dos israelitas ali da terra de Canaã, não foi completamente expulso. Ou seja, uma tribo, um povo que, segundo a ordem do Senhor, não deveria permanecer ali, mas que os israelitas, por conta da sua perversidade, das quebras de aliança, não foi capaz de expulsar aquele povo. E aí quando nós temos um povo ímpio, um povo que não obedece ao Senhor, que não caminha segundo a vontade de Deus presente no meio do povo de Deus, isso com certeza vai trazer problemas. Só que o que o levita não considerou naquele momento é que, embora aquela cidade de Jerusalém, a cidade dos Jebus, dos jebuseus, ela fosse tomada por um povo ímpio, a situação de Gibeá e das terras de Israel não era bastante diferente, que é o que nós vamos ver aqui no texto. O que se passava nas terras de Israel naquele dia era um cenário completamente parecido com qualquer povo ímpio, com qualquer povo perverso, que não considera a vontade do Senhor. E ele diz o seguinte, agora no verso 15, então eles se retiraram para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse para que pudessem pernoitar. Eis que ao anoitecer vinha do trabalho do campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do local eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou, para onde vai e de onde vens? E aí o levita ele vai responder o seu destino, e aqui no verso 20 vem uma advertência desse senhor. Tão somente não passe a noite na praça. E aqui tem algumas informações que são muito importantes. Como eu bem disse, a lei do Senhor, a vontade do Senhor já estava sendo completamente desprezada. Quando um viajante, um israelita, ele chegava em uma outra cidade e ele ficava ali na praça, principalmente no período da noite, era como se ele estivesse solicitando um ato de hospitalidade, uma acolhida. E todos os judeus tementes ao Senhor, todo aquele israelita que de fato adorasse ao Senhor e que quisesse guardar verdadeiramente a lei do Senhor, ele deveria oferecer-lhe uma hospedagem, um local para que aquele homem ou a sua família pudesse pernoitar. E como nós vemos no texto, não houve ninguém que fizesse isso por aquela família ou por aquele levita e aquelas pessoas que estavam acompanhando ele. Ele ficou relento, ele ficou ali na praça, as pessoas muito provavelmente passavam, olhavam para ele ali com total indiferença, porque cada um vivia segundo o seu coração queria, cada um vivia conforme lhe agradava. Ou seja, em tempos assim, aquilo que o Senhor prescreve, aquilo que o Senhor ordena, é completamente negligenciado. E aqui vem uma advertência que aponta para um cenário bastante obscuro naqueles dias. Um homem que era estrangeiro, mas que residia naquela terra, falou com aquele levita, com a sua concubina e com seu servo o seguinte, olha, eu te ofereço abrigo na minha casa, pernoita na minha casa, mas não passe a noite nessa praça. Então essa advertência desse Senhor, ela nos mostra que algo bastante sério, algo bastante grave estava acontecendo no meio do povo de Deus. Quando o R6 Pro comenta esses versículos, esse paralelo entre os Jebus e o povo de Gibeá, entre os cananitas e o povo de Israel, ele fala que o levita e os seus acompanhantes,
Eles haviam menosprezado aquele povo ímpio e superestimado aquele povo de Israel, mas mal sabiam eles, que é o que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, já na próxima passagem, que o povo de Israel já estava se assemelhando a Sodoma e Gomorra. Tamanho afastamento da vontade de Deus. E aí o texto segue dizendo o seguinte, no verso 22, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa e bateram a porta. E falaram ao velho senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele. Esse relato te lembra alguma coisa? No texto de Gênesis, em que Ló recebe na sua casa 2 anjos e os moradores de Sodoma tentam abusar, estuprar esses anjos? E aí aqui o texto está dizendo que uma barbaridade, tamanha como aquela de Sodoma, agora está acontecendo dentro das terras de Israel? Olha o nível de absurdo, meus irmãos. Olha como esse texto ele revela a podridão que um homem separado de Deus ele pode alcançar. E aqui eu quero chamar um alerta para esse termo filhos de Belial. Embora a transliteração dele para o nosso português ele se refira a uma pessoa vagabunda, uma pessoa sem o que fazer, dentro das Sagradas Escrituras ela tem uma conotação moral muito forte, que aponta para uma pessoa que é ímpia, que é perversa. Em quase todas as vezes que esse termo, esse adjetivo, filhos de Belial, aparece nas Sagradas Escrituras, ele se refere a pessoas que afastam o povo de Deus do seu Senhor. Se você abrir, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 13, também no verso 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando em alguma das suas cidades que o Senhor, o teu Deus, te der, para que ali habites, e ouvir dizer que filhos de Belial saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecemos, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade, e certo que tal abominação aconteceu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo completamente e tudo o que houver nela, até os animais. Ou seja, aqui no texto de Deuteronômio capítulo 13, nós temos essa expressão aparecendo também para aqueles tipos de homens que induzem o povo do Senhor a irem adorar outros deuses. Então, em uma época em que filhos de Belial estavam habitando ali no meio do povo de Israel, o que nós temos são abominações acontecendo no meio do povo. E aí eu te deixo uma pergunta, né? Olha para as nossas igrejas, olha para as nossas congregações, veja se você não consegue identificar aí diversos filhos de Belial pregando outro evangelho, pregando mensagens que não são fiéis à palavra de Deus e que estão induzindo o povo do Senhor, ou pessoas, né, que se chamam pelo nome de Cristo, que estão dentro das igrejas, a cometerem absurdos, a viverem uma vida de pecado que é completamente diferente daquela que o evangelho nos convida a vivenciar. Então, seguindo ao longo do texto, nós vemos aqui que aqueles homens daquela tribo de Benjamim, e essa informação precisa ficar bem clara aqui, porque nós já vamos tratar sobre isso, até porque ela aponta para o reinado de Davi e futuramente na vinda de Jesus Cristo, que é aquilo que eu disse que quase ninguém fala sobre esse texto, que é a forma de nós vermos Cristo nesse texto. Então, marque isso aí, que se refere à tribo de Benjamim, e aí aquele povo quer cometer essa tamanha perversidade, esse tamanho abuso contra uma família, contra pessoas que estavam sendo hospedadas naquela cidade. E aí, numa época em que cada um fazia aquilo que bem entendia, a decisão moral daquele senhor e também do levita que estavam dentro da casa era fazer o quê? Entregar a filha, que era virgem, a filha do senhor, que era virgem, e a concubina do levita, para que aqueles homens pudessem abusar delas, estuprá-las, até que elas fossem literalmente mortas e jogadas na sarjeta como se não fosse ninguém. Então a decisão moral daqueles homens corrompidos pelo pecado, com um coração que já não estava mais se entregando à palavra do Senhor, toma essa decisão. E aí a Bíblia nos relata, nos versos subsequentes, que aquelas mulheres elas foram estupradas durante toda a noite, foram largadas ali na sarjeta pela manhã. O texto apresenta a realidade que o levita ele sai ali pela manhã e vê a sua concubina já desfalecida, muito provavelmente morta, e o que ele faz é de maneira totalmente indiferente, tomar aquela mulher, botar em cima do seu jumento, seguir para a sua cidade. E quando ele chegou na sua casa, vem um dos relatos mais... Eu não tenho nem palavra para dizer isso, porque é realmente um absurdo o que esse levita fez. E a Bíblia ela registra isso para que fique bem claro o que o nosso coração é capaz de fazer moralmente, defender moralmente algumas coisas que parecem retas ou de alguma maneira parecem aceitáveis, mas que são escandalizantes, são perturbadoras. Então aquele levita, ele separa, ele desmembra a sua concubina, a sua mulher, em 12 pedaços, e envia esses pedaços para cada uma das outras tribos de Israel, para anunciar o mal que se estava fazendo dentro daquela terra. Em alguns vídeos que eu vi, as pessoas que falavam sobre esse texto, elas diziam que o levita separou essa mulher em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada uma das tribos. Mas um entendimento que me chamou muita atenção, que é do próprio R.C. Sproul, ele diz que o texto em momento algum dá a entender que os 12 pedaços foram enviados individualmente para cada uma das 12 tribos de Israel.
mas ele apresenta o entendimento que aquela mulher foi desmembrada em 12 pedaços, mas que todos esses pedaços eles foram enviados em uma só encomenda, em uma só remessa, entre aspas, para cada uma das tribos. Ou seja, cada uma das tribos recebeu os 12 pedaços, e segundo o R6 Pro, o entendimento que ele apresenta é que cada uma dessas tribos foi advertida que Israel agora já não era mais uma unidade. Ele estava completamente desmembrado, ele estava completamente dividido, e agora absurdos como esse estavam acontecendo dentro daquela nação santa, daquela nação separada pelo Senhor. E aqui no verso 30 nós temos a reação das tribos que recebiam os pedaços do corpo dessa mulher. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Ou seja, aquele mal era tão acima do que se pode imaginar, que até mesmo os próprios israelitas, até mesmo as tribos que presenciavam aquilo, falaram assim: o que é isso? A gente nunca presenciou algo tão absurdo quanto isso. E aí o texto bíblico ele segue apresentando o relato que aquelas tribos elas se uniram contra a tribo de Benjamim. Se antigamente eles não seguiam mais a lei do Senhor, agora eles se uniram pela primeira vez em todo o relato do livro de Juízes para se revoltar contra Benjamim por conta daquele pecado absurdo que foi presenciado ali na sua tribo, nas suas terras. E aqui eu quero entrar com você finalmente na questão da revelação de Jesus Cristo. O texto nos ensina no capítulo 20, agora no verso 18, o seguinte: levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Essa passagem é muito importante, porque você lembra do contraste que eu falei com relação a Benjamim? Benjamim era a terra de Saul, aquele mesmo rei que não teve o seu reinado confirmado pelo Senhor, porque ele rompeu aquilo que a lei dizia e tentou por conta própria usurpar funções que eram previstas apenas para o sacerdote. A Bíblia nos relata que Saul foi aquele governante que o povo queria, não o governante que o Senhor tinha para Israel. E aqui agora nesse versículo 18, quando Israel ele se une para ir à luta contra Benjamim, a resposta do Senhor é: Judá irá primeiro. E dentro do contexto das Sagradas Escrituras, Judá é a tribo de onde veio Davi, que é o rei que substituiu a Saul, e é aquele rei justamente de onde o Senhor prometeu que da descendência dele viria aquele que seria o rei eterno, que governaria Israel por todo sempre, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Se Saul falhou em remover da terra de Israel os cananeus, por exemplo, as tribos ímpias que ainda estavam naquelas terras, mesmo contra o mandato do Senhor, o Senhor levantou para si um rei segundo o seu coração na pessoa de Davi, que foi o responsável por expulsar os jebuseus e muitos outros povos pagãos e idólatras do meio de Israel. E esse tipo de governo prefigura o governo do Messias, o governo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que no momento da sua volta, quando implantar definitivamente nessa terra o reinado do Senhor, ele vai expulsar do meio do seu povo todo aquele mal, todo o pecado, tudo aquilo que corrompeu até então muitas pessoas do meio dessa terra. Se naqueles dias onde não havia rei, onde não havia quem governasse, onde não havia quem dirigisse o povo de Israel, as pessoas se entregaram à imoralidade, ao pecado, à apostasia, à idolatria e seguiram após outros deuses, e os homens clamaram por um rei e levantaram Saul como seu rei, governante ímpio e que virou as costas para o Senhor, até mesmo aqui no relato de Juízes, nós vemos um apontamento para a necessidade de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Messias Salvador que viria da tribo de Judá, aquela mesma que o Senhor disse: essa tribo irá contra Benjamim. Essa tribo irá derrotar os benjamitas. Essa tribo irá estabelecer o meu juízo no meio do povo de Israel. Embora seja um cenário muito doloroso, embora a tribo de Benjamim ela tenha quase sido extinta e o povo de Israel tenha ali tomado um outro recurso bastante duvidoso moralmente, bastante pecaminoso moralmente, para usar o termo correto, eu não vou entrar nessa parte porque o vídeo já está muito longo, o que nós temos de entendimento dentro de Juízes é a necessidade de um rei justo. É a necessidade de um homem verdadeiramente levantado pelo Senhor, um homem que ama a palavra de Deus, que mesmo na figura de Davi não foi achado perfeitamente esse homem, mas que o Senhor prometeu. Da casa de Davi viria aquele, o leão da tribo de Judá, que julgaria com justiça, que governaria com retidão, que conduziria o seu povo a adorar verdadeiramente a Deus. O único sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Messias, o Rei eterno sobre todo aquele povo que se chama pelo nome do Senhor. O livro de Juízes ele contrasta com os nossos dias em que nós vivemos essa realidade, em que tudo o que é feito nos nossos tempos é voltado para agradar o coração de homens pecaminosos. Mas a esperança que nós temos é que daquela tribo de Davi, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, pagou pelo preço do nosso pecado, nos tirou da escravidão do pecado, em breve ele voltará para vencer o último adversário das nossas vidas, que é a morte.
E aí então nós poderemos permanecer com Ele para um reino eterno, para um reino perfeito, onde não mais seremos assediados pelo poder do pecado, mas nós viveremos em perfeita e plena comunhão com aquele em quem habita plenamente a divindade de Deus Pai, aquele que revela a Deus Pai, aquele que é da mesma essência que Deus Pai e que nos separou desse mundo pela presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, que nos concedeu a todos os cristãos o batismo, o selo do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser separados dessa terra e pudéssemos assim viver para a glória dele, ansiando, proclamando o Evangelho e crendo na promessa de que em breve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornará para nos buscar, para que nós possamos viver naquele reino perfeito e eterno junto com ele. Amém?